Vamos lá então, Mira. Eu queria, para iniciar nosso bate-papo, entender um pouco, de você, como que você enxerga uma construção de um investimento para uma pessoa, olhando diversas classes de ativos. Como que você identifica, assim, o papel de uma renda fixa, de um fundo imobiliário? Eu sei que você tem uma visão particular sobre isso, eu queria que você dividisse com a nossa audiência. Eu acho que cada ativo, quando você estuda e entende as características de cada um dos ativos, ele é capaz de gerar um retorno inerente à sua atividade, à maneira com que ele é constituído e como ele remunera. A renda variável vai pagar dividendos, a renda fixa vai ter o seu juro composto, algumas até distribuem esses juros. Então tem características. Para que serve isso? Para nada. Mira, como assim para nada? Se eu não sei o que eu quero, eu começo sempre falando para os meus alunos: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, até lugar nenhum. Se você não sabe o que você quer, você não tem como chegar e escolher determinado ativo. É como se você dissesse para mim assim: ah, eu quero ir para o Japão. Tá bom, mas eu vou de quê? Ah, acho que eu vou de carro. Não, assim, você tem que entender como é que funciona para casar a sua necessidade. Então, o passo primordial de tudo é: escolha o investimento de acordo com a sua meta. Qual a meta que você tem? A meta zero, a meta menos um é quitar as dívidas, né? Não ter dívidas. Mas depois que passou dessa meta, a meta zero é a reserva de emergência. Quais ativos que cabem na reserva de emergência? Ativos de liquidez imediata, fundos D0 que acompanham o CDI, que pelo menos paguem 100% do CDI, renda fixa também, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, que paguem pelo menos 100% do CDI. Esses ativos compõem esse tipo de necessidade de carteira. Eles servem para uma carteira de renda? Não, porque eles não são geradores de renda. Eles são geradores de juros e tudo bem. Cabe na carteira de reserva de emergência fundos imobiliários e ações? Não, esses são para outra necessidade. Então, a gente vai casar todos os ativos de acordo com cada uma das necessidades. Ah, eu tenho a necessidade, a meta de independência financeira. Naturalmente, normalmente, para quem está construindo patrimônio, é uma meta de longo prazo. Quem casa com longo prazo? Ações, fundos imobiliários e tesouro direto, porque são ativos que você vai investir aí por mais de 10 anos tranquilamente. Na renda fixa, só o tesouro direto tem. Tudo bem, os fundos abertos também você pode carregar por muitas dezenas de anos, mas naturalmente o tesouro direto é o ativo que você leva para 10, 15, 20, 30 anos. É mais comum você escolher esses ativos. Mas cabe em outras metas de, por exemplo, vou trocar de carro daqui a 2 anos, um ativo para 10 anos? Não cabe. Então é apenas juntar a sua necessidade com o ativo que é compatível com aquilo ali. Isso já resolve a maioria dos problemas, porque as pessoas simplesmente. A Almira falou que o ativo tal é bom, aí compra. E aí não sei quem, o Baroni falou que ativo tal é bom, aí compra, compra. E aí olha aquele monte de ativo numa cesta com uma grande salada, que é aquela salada de fruta sem sabor, porque você não sabe nem por que tem o percentual de cada ativo na sua carteira. Você não precisa ter uma diversificação extremamente sofisticada, pensando em Markowitz na distribuição da sua carteira. Você pode fazer a diversificação leiga, mesmo percentual para cada ativo, mas se você não casa o ativo com a sua meta, já vai estar errado. Não importa a diversificação que você faça, já está errado. Ah, vou pegar um fundo imobiliário e vou botar na reserva de emergência. Não importa o percentual, a diversificação já começou errado, Pode ser o entendeu? melhor fundo e não vai dar É, certo. e o fundo pode valorizar e crescer 100% e caramba, melhorou pra caramba, fez errado, não é porque que valorizou que você fez certo, fez errado. E não tem nada a ver com, é um fundo de papel, um fundo de tijolo, a Selic, o mercado, macroeconomia, nem tem nada a ver com isso, você errou no básico. Lá o básico já está errado. É como se você fosse, vou jogar um jogo de futebol, você entra no Maracanã e você pega a bola com a mão. Cara, já começou errado, entendeu? Se você não é o goleiro, você já está errado. Não importa o que você vai fazer. Fez 10 gols, tá bom, você fez de mão, tá errado. Não, excelente. Professor Baroni, o Mira já começou com tudo aqui, trazendo um ponto primordial no meu entendimento, né, em relação a investimentos de modo geral, que é mais importante de qual ativo ou qual classe de ativo você tem que olhar na hora de investir, é entender o que você quer.
né? Qual que é a sua estratégia, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu perfil. Eu acho que é até um pouco do que a gente já tem discutido aqui em alguns programas, né? Então, queria também pegar a sua percepção sobre esse tópico. Legal. E ouvindo o Mira falar, até me despertou aqui o interesse de fazer uma pergunta para ele aqui, mas antes, deixa eu dar um pouco da minha visão. Eu acho que, no final das contas, as suas escolhas vão mudando de acordo com o seu conhecimento. E nós temos um déficit educacional do ponto de vista estrutural e financeiro no Brasil muito grande. Então, nós temos hoje pessoas extremamente qualificadas em suas profissões, mas que têm um embasamento do ponto de vista financeiro muito baixo. Em outras palavras, você pode ter um médico, cirurgião super especializado na carreira dele, mas que o conhecimento de educação financeira e de produtos financeiros é muito baixo. Isso é um problema. Por quê? Porque a partir do momento que ele começa a se interessar por esse assunto e tomar decisões de uma maneira rasa, imprecisa, isso pode acarretar em algumas circunstâncias que são extremamente deletérias para ele. Ou seja, você pode ter problemas graves ali de alocação equivocada de recursos, de teses ou de classes de ativos que não combinam com o seu perfil de investimento, mas como é que eu vou falar de perfil com uma pessoa que ela realmente não se conhece, aquela pessoa que não tem realmente alcance das suas tomadas de decisões? Então, é uma pauta, uma agenda complexa para o Brasil, uma agenda complexa, e que eu tenho falado cada vez mais que essa dinâmica aí, esse desafio caiu no nosso colo, né? Eu, Max, o professor Mira e tantos outros analistas, influenciadores, produtores de conteúdo, ou pessoas, educadores financeiros, que temos um desafio muito grande hoje de conseguirmos equacionar essa percepção de investimentos das pessoas. Então, não é fácil, é um desafio diário. Eu digo que quem produz conteúdo todos os dias esbarra em situações complexas. Você está tentando levar um conteúdo de qualidade, direto, imparcial, técnico, e às vezes as perguntas que chegam, as preocupações que chegam, elas estão muito ainda assimétricas daquilo que realmente é a realidade, né? Aquilo que realmente retrata o dia a dia do mercado. Então, esse desafio é nosso, é a nossa geração que está resolvendo isso num trabalho diário, né? Agora, de tudo aí que a gente pode extrair da conversa do Mira, é de que essa ideia das caixinhas, né, de você segregar os seus objetivos, ela é um trabalho também que vai sendo desenvolvido à medida que a pessoa vai embarcando conhecimento. Não adianta de você falar de um produto muito estruturado para um investidor que ainda não abriu uma caixinha de renda passiva. Por quê? Porque ele vai abrir essa caixinha de renda passiva no momento que ele entender que o objetivo principal desse produto é a geração de renda e não o crescimento exponencial do patrimônio. Né? Então, é muito importante esses conceitos irem sendo esclarecidos. Mas por que é que me despertou um interesse? E essa pauta, ela é uma pauta basilar, mas ao mesmo tempo extremamente avançada e sofisticada. E eu queria muito, muito ouvir a opinião do Mira e, por que não, do próprio Marx também. A pergunta que sempre me chega aqui é essa questão de: será que eu tenho que ter uma reserva para aproveitar as quedas de mercado ou entrar numa oferta de cota? Será que existe uma caixinha para isso? Qual é o percentual? Eu devo ou não me preocupar? Né? A gente vê alguns investidores falando assim: não, eu sou uma pessoa que está investida, ou seja, eu sempre tenho o dinheiro de fluxo de caixa da renda ali, eu vou comprando, eu não fico esperando esse timing no melhor momento, que hora que essa queda, se ela vai ou não acontecer. Então eu queria muito ouvir a opinião do Mira com relação a essa pauta, e eu queria também que, por gentileza, aí o Marx complementasse a visão dele em relação a esse tema, que na minha visão, ele é basilar, como eu falei, um investidor iniciante, ele tem essa preocupação, e se você conversar hoje com um investidor extremamente sofisticado, ele também nos questiona com relação a isso. Assim, matematicamente, o maior retorno que você vai ter sempre é comprar na baixa e vender na alta. Então, se a sua bola de cristal está perfeitamente calibrada para você conseguir comprar nos menores preços históricos, você sempre vai ter o melhor resultado possível, o maior resultado de todos. Só que isso aí é impossível, né? Eu digo que só os mentirosos compram os menores preços históricos. É impossível você comprar o menor preço histórico. Eu sou um analista gráfico, eu gosto de market time, eu gosto de pegar ali o melhor ponto, fazer uma leitura de mercado, e graças a Deus eu tenho tido sucesso nos meus investimentos buscando isso, só que eu invisto há praticamente 30 anos.
Eu comecei na poupança com 17 anos, eu estou com 46. Então, ficou um pouco mais fácil, depois de quase 3 décadas, fazer uma leitura mais aprimorada do mercado. Eu que vivo do mercado, olho o mercado, respiro o mercado todos os dias. E eu digo para todo mundo, se você não quer respirar o mercado todo dia, faça o mais fácil, que nem é aquilo que dá um retorno tão menor assim. Eu já fiz esses cálculos, uma vez eu fiz um cálculo de 10 anos de IBOV, se você aportasse ali próximo do 5º dia útil, ou se você pegasse o menor preço do mês. O menor preço do mês, óbvio, vai dar um retorno maior, mas a diferença não chegava a 10%. Só que é muito, muito, muito absurdamente mais fácil você aportar todos os meses, fazer o tal do DCA, que é o Dollar Cost Average. Todo mês você aporta. Mais importante do que escolher o melhor ativo no melhor preço de todos, é você ter a disciplina de todos os meses você aportar. Ah, mas eu vou juntar dinheiro e vou fazer um aporte por ano. Se você pegar o menor preço do ano, nossa, vai ser maravilhoso. Agora, como é que você vai saber que aquele é o menor preço do ano? Você tem que ter uma bola de cristal muito maravilhosa. É muito mais fácil, todos os meses, você vai e faz o seu aporte. Ser disciplinado e disciplinado de gasta o seu dinheiro, mas guarda uma parte. Todos os meses você faz um aporte em ativos que façam sentido para a sua meta, que você entende, que acredita, e você vai fazendo sempre esse investimento todos os meses. Esse vai ser sempre o melhor retorno porque é o mais fácil. Quanto a ter uma reserva de oportunidade, dá para ter essa reserva de oportunidade? Dá. Vários investidores fazem isso, vários fundos de investimento fazem isso, gestores fazem isso. Não é difícil de fazer, mas tem que estar um pouco mais antenado com o mercado para pegar essas ideias de investimento nesses momentos. Uma maneira muito fácil é definir percentuais. Tem gente que faz isso e gosta assim, eu quero 30% de reserva de emergência. Se os ativos se valorizaram e a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade, de emergência não, de emergência ela nem entra na conta, reserva de oportunidade. Se a tua meta é 30% de reserva de oportunidade e agora ela está em 20%, porque os ativos valorizaram, significa que você tem que vender um pouco dos ativos e calibrar a tua reserva de oportunidade. Se ela cresceu porque os ativos caíram, você vende um pouco da reserva de oportunidade, compra os ativos porque provavelmente os ativos estão baratos e por isso a sua reserva está maior. Se eles valorizaram e a sua reserva diminuiu, é porque o mercado está em alta e vale a pena vender um pouco para pegar o mercado em baixa. Então você pode fazer esse controle percentual da reserva de oportunidade. É uma maneira operacional de fazer. Eu não faço isso, mesmo porque eu já vivo de renda, então a dinâmica da minha carteira pessoal é um pouco diferente. Eu não tenho reserva de emergência, eu só tenho reserva de oportunidade, porque eu ganho muito mais em dividendos do que eu tenho de custo de vida. Então, os meus dividendos já são um fluxo que não dependem do meu trabalho, então tem um conceito um pouco diferente. Eu tenho reserva de oportunidade, que às vezes está maior, às vezes está bem menor, às vezes não tem quase nada, de acordo com a minha visão de mercado. Mas aí é uma questão um pouco mais particular de alguém que é profissional. Eu acho que para quem está começando, ou para quem já tem um patrimônio, mas que não é um profissional de mercado, mais fácil, aporta todos os meses. Ou quer fazer uma reserva de oportunidade, estabelece um percentual 20%, 25%, talvez até 30%, 30% eu já acho um pouco demais. 20%, 25% e vai fazendo esse equilíbrio, você vai ter dinheiro para os momentos de baixa, você vai aproveitar os momentos de alta, porque você está sempre investido. É uma maneira de se fazer que eu acho que para a reserva de oportunidade é a maneira mais simples. E aí a gente volta até naquele tópico que vai depender muito da estratégia do investidor, né? Para determinado perfil de investidor vale a pena aportar ali religiosamente, né, ao longo dos meses. Agora um investidor que ele gosta de ser mais ativo, que ele tenta fazer um market time, que eu particularmente acho que de maneira consistente é muito difícil de ser feito, né, até pelos grandes profissionais, aí ele pode, né, administrar melhor esse caixa, né, e fazer aportes ali mais pontuais de acordo com essa finalidade dele. Né? Eu concordo também com essa visão. Eu sou esse investidor que tenta fazer o market time. Eu sempre falo para as pessoas, não faça isso. Por quê? Porque você tem o custo do carrego. Você tem o CDI ali respirando aqui na sua nuca ali
e você está tentando bater. E se você carrega um ativo que de repente é muito bom, você acredita, mas aquele ano ele não performou tão bem, sei lá, deu metade do CDI, não estou dizendo nem que deu o resultado negativo, mas que ele deu metade do CDI. No outro ano, se ele der o CDI, já é pouco. Ele tem que dar o CDI mais o juro composto que ele não deu no ano anterior. Então, o seu desafio ele é muito grande. E ter esse custo do carrego que a renda fixa te dá, ainda mais no Brasil, que é um país que historicamente tem taxa de juros muito alta, você conseguir bater consistentemente é muito difícil. Por isso que a disciplina é muito mais fácil. Você estar ali, investir sempre em ativos de qualidade. Você já tem o CDI ali para brigar, que já é um desafio muito grande. Tentar ser o super trader é difícil até para os gestores profissionais, ainda mais, como o Baroni falou, para pessoas que têm outras profissões, não tem tanto tempo para dedicar ao mercado, vai ser muito, muito mais difícil. É quase que impossível. Exatamente. Inclusive, nosso research lá da XP fez um estudo pro Ibovespa, né, mostrando que o investidor que não está posicionado no índice nas 15 maiores altas, né, dos últimos 10, 15, 20 anos, ele perde grande parte do retorno. Né? Então, até uma mensagem poderosa que eu até penso em fazer para os fundos imobiliários olhando o IFIX, no sentido de que o importante é estar posicionado. Né? É exatamente o que você comentou, né? Que seja fazendo aportes periódicos, em vez de ficar tentando acertar ali as mínimas, as máximas, enfim, tentar sempre fazer esse giro, você pode muitas vezes não sair de lugar nenhum.